Boa noite. Eu vou pedir para a gente sentar mais junto aqui, pode ser? Porque hoje eu vou querer que a gente fale mais. A gente vai interagir um pouco. Oi? Muito bom, obrigado, Julião. Você é fera. Isso aí, gente. A gente está chegando no final do curso de liderança, sabiam? Vai até julho só, né? Tem mais um tempo. Mas a gente vai terminar uma primeira sessão de tudo que a gente falou. Eu vou dar hoje, eu vou até começar falando de algo que eu quero que vocês façam, tá? Eu vou orar para a gente começar e eu vou dar uma tarefa para vocês. Não é obrigatório, mas a gente vai trabalhar em cima dessa tarefa também, tá bom? A quem pode orar para a gente começar? Amém. Vamos lá. Quem fala alguma coisa para você que marcou você ou que foi útil para você em tudo que a gente viu aqui no curso de liderança? Quem pode falar alguma coisa? Senão a gente vai voltar da aula 1. Vamos lá, qualquer coisa, de qualquer aula. Uma coisa que você lembre. Tem que servir. Isso aí. E na verdade é aquele que tem que servir, tá pronto, né? Isso aí. Mais alguém? Irmão Osvaldo. Entende? Ótimo. Oswaldo falou da vida de oração e no foco nas pessoas, né? A vida de oração do líder e o foco nas pessoas. Mais alguém? Ele é servo, como foi colocado, é diferente do que é secularmente, né? Ivana? Ser visionário. E é nisso que... Isso aí, muito bom. A gente vai caminhar em cima do que a Ivana falou agora. Mais alguém? Uma Julieta. Não desistir dos liderados. Legal. Bastante coisa a gente conversou. Teve uma aula que... Hoje a gente vai falar sobre liderança e comunicação. Tá? A forma de se comunicar. E gravo, o que a gente vai conversar hoje são dicas úteis não só para liderança, mas para relacionamentos. Tá? Antes, eu vou lembrar algumas coisas que a gente viu sobre liderança. Primeira coisa, lembra a primeira aula que a gente falou isso? Liderança é a arte de comandar pessoas. É a arte de comandar pessoas. E como a gente comanda pessoas? Influenciando. Não é dando ordens. Dando ordens você não lidera. Você tem execução das funções que você espera. A liderança acontece através da da influência, né? E a gente viu nessa aula uma forma de sistematizar o processo. E o trabalho que eu vou pedir para vocês fazerem vem em cima disso, tá bom? São 18 páginas escritas, fonte 12, espaçamento 1,5, tá bom? Normas da ABNT, folha de rosto, não. Qual o objetivo? A gente aplicar alguma das coisas que a gente está vendo, a gente colocar na prática alguma das coisas que a gente tem visto, tá bom? Então, vocês lembram que a gente viu isso aqui? Lembram disso? Começava em qual?
Envisionar. O primeiro é o envisionar, então, que é o que está aqui em cima. Eu tenho envisionar, envolver, equipar, encorajar. Eu não vou repetir a aula inteira. Vocês vão receber esses slides hoje à noite, tá bom? Eu vou mandar no grupo. E aí eu quero que vocês pensem em um ministério, né? A gente vai ter a semana que vem um exemplo aqui apresentado, que é o Ministério de Som do Felipe. Tá bom? Ele já está trabalhando em cima disso, ele já tem isso, mas ele vai sentar, a gente vai trabalhar juntos algumas coisas, ele está fazendo, e ele vai mostrar em cima disso aqui como funciona um ministério desenvolvido em cima desses 4 E's, tá bom? Lembrando que envisionar é o quê? Significa imaginar, visualizar ou conceber algo mentalmente, especialmente em relação ao futuro. É um termo usado para descrever o ato de criar uma visão clara de um objetivo ou resultado desejado. Então, qual que é o objetivo? Você vai pensar num ministério e você vai pensar isso a longo prazo, mas o longo prazo é um curto, médio prazo, né? 5 anos, tá bom? Como eu gostaria que meu ministério estivesse em 5 anos? Eu quero o ministério infantil, uma classe de EBD, um ministério de introdução, o ministério de missões, o ministério de som, o ministério de ação social, o ministério com surdos, ministério de tesouraria, ministério de... Cada um, você vai pensar em um ministério. O que você vê? Como você enxerga esse ministério aperfeiçoado? A gente sonha com coisas. Quando eu olho para a igreja, quando o pastor Dorivaldo olha para a igreja, quando o pastor Tiago olha para a igreja, a gente precisa sonhar com uma igreja do futuro. Coisas que os irmãos nem sabem, é nosso papel sonhar. E nesse processo, lembra que a gente colocou que tem muitas coisas que caminham juntos? Eu faço o plano, mas Tiago fala, o meu plano tem que ser colocado diante de quem? De Deus. Mas a gente está no plano de fazer. Antes de colocar diante de Deus, a gente vai sonhar. Para colocar na presença do Senhor. Senhor, eu tenho sido tocado por essa direção. O que o Senhor acha? Então você vai envisionar. Como é que você envisiona? Você escreve. E normalmente o que ajuda é colocar verbos de ação. Né? O que é o verbo de ação? São verbos práticos. Eu planejo um ministério que, número 1, possua, por exemplo, se for um ministério, de quem dá um exemplo do ministério? Oi? Ministério de música. Qual é o ministério de música? Vamos fechar mais. Louvor, coral infantil. Vamos pensar no louvor. Eu penso num ministério, vamos pensar no ministério de louvor, em que todos os músicos sejam capazes de ler partitura. O ler partitura, o ler é prático, né? Todos os músicos sejam capazes de ler partitura. Segunda coisa, todos os músicos sejam pontuais no horário do ensaio. E aí você vai começar a colocar uma série de coisas que você envisiona. E o objetivo não é só o que eles vão fazer, mas eu sonho com um ministério que seja efetivo, que a escala funcione, que as pessoas participem. E você vai colocar tudo aquilo no seu envisionar dentro do seu ministério. Segunda coisa, dentro do envisionar, procure conhecer para entender a realidade. Não adianta eu sonhar com o Ministério de Música que terá 95 músicas em 5 anos, que não é essa a realidade. Hoje a gente tem 30. Então a gente tem que pensar o que cabe em 5 anos. Mentalize o resultado final. Então você vai pensar em 5 anos, o que eu sonho? Você vai estar imaginando lá como é que é. Né? Exatamente como está funcionando o ministério sonhado. Compartilhe a visão, né, a direção. Então você vai sentar e você vai pensar nesse ministério e propõe um planejamento. Isso é envisionar. Como é que eu vou fazer isso? Se eu quero que se dentro do meu envisionar, eu quero que os músicos da equipe de louvor leiam partitura, o que eu preciso fazer? Ensinar, criar um projeto que caiba o ensino. O que eu vou fazer para aquilo? Criarei aulas aos sábados às 6 da manhã para os músicos chegarem e terem aula de teoria. É prático? Esquece o horário, tá? Mas é uma coisa literal? Então você precisa dar os meios para que aquilo aconteça, tá bom? Perguntas no envisionar? Tudo bem? Segundo qual é? Envolver. E aí você vai escrever também. Seus liderados, você precisa pensar como você vai fazer para envolver seus liderados na liderança, no processo de liderança. Promovendo engajamento, senso de pertencimento e colaboração para alcançar resultados mais significativos. Não adianta dizer que você vai chegar para o pessoal da música, usando o exemplo que o Job pediu, tá? Vai ser o exemplo que a gente vai usar. Gente, nós somos a equipe de louvor, a gente vai ter aula tal dia, a gente vai ter aula tal horário. Como é que eu vou engajar aquelas pessoas? Lembra do senso de pertencimento que elas têm que ter? Como é que é isso? Relacionamento. É influência.
Como é que eu consigo isso? As pessoas precisam perceber que eu me relaciono com elas, que eu me importo com elas. As pessoas precisam perceber no meu envolvimento que elas são parte não somente do número ou do processo de teoria, mas o Ministério de Música funciona para quê? Qual o objetivo maior do Ministério de Música? Louvar, adorar a Deus através da música. Servir de instrumento ou ferramenta na hora do culto público para adoração com a música. Esse é o objetivo do Ministério de Música. É uma ferramenta de música para o culto público. Agora, as pessoas não são peças, elas são pessoas. Como o Oswaldo falou, elas são pessoas. Como eu faço elas se sentirem pessoas? Quem dá um exemplo prático aí? Como eu posso fazer as pessoas se sentirem parte de um ministério? Oi? Por exemplo, mostrando claramente a função que ela tem de forma de escrita e como aquilo é importante para o processo. A sua responsabilidade é montar as pastas. E olha como é importante você fazer isso. Isso funciona. Eu estou envolvendo a pessoa naquele processo. Ela não está só assistindo o meu processo, ela está envolvida. Quem mais? Então eu diria que você está envolvida no coral. A Suzana é alguém envolvida, ela se sente parte e ela consegue ser ferramenta na vida das pessoas. Mas aí você vai sentar e vai pensar, como é que eu vou envolver as pessoas no que eu quero para o meu ministério? Eu preciso ter ferramentas de envolver as pessoas a perceberem que elas não estão lá simplesmente porque o ministério tem vaga. Elas são um organismo vivo, elas são partes desse processo. Perceber as pessoas, seus dons espirituais, talentos, experiências, aspirações. Por exemplo, como é que você envolve a pessoa? A pessoa está lá e ela montou as pastas para o domingo. No final você fala o que para ela? Muito bom o que você fez. Foi fantástico o seu trabalho. É obrigação dela. Não. Você vai envolvê-la se ela perceber que o talento dela está sendo usado. Ajudar o liderado a sentir-se participante do processo do produto final. Acabou o culto de domingo e alguém era contralto na hora do louvor. Eu estou usando o louvor como o Joab trouxe. Alguém era contralto no louvor. Eu vou olhar para ela e falar, você fez diferença hoje. Foi importante ter sua voz naquele lugar porque ajudou o todo. As pessoas perceberem com esse feedback. A gente vai ver hoje sobre isso. Trabalho de equipe. Perceberem que o trabalho não é só seu, é muito fácil fazer. No processo de liderança é mais fácil fazer do que delegar às vezes. Às vezes você gasta mais tempo delegando, a gente já falou sobre isso. Mas, se você ensina, num processo de 5 anos, você vai ter 2, 3 ou 10 fazendo o que só você fazia. Se você ficar fazendo sozinho nos 5 anos, daqui 5 anos continua só você fazendo. O bom líder trabalha no processo de ensinar, isso é envolver pessoas. E delegar autoridade com responsabilidade. Não é delegar qualquer coisa para qualquer um. Uma pessoa que nunca foi pontual, você vai dar a chave da igreja para ela abrir a igreja? Primeiro você vai ver se ela se tornando pontual, depois dá a chave para ela abrir para a hora do ministério. Seguindo. Equipar. Um líder eficaz equipa seus liderados com conhecimento, recursos e autonomia, capacitando-os para contribuir ativamente e crescer no processo de liderança. É simplesmente providenciar recursos necessários. Você vai montar as pastas, tá bom. A pessoa fala, onde é que estão as folhas? Não sei, procura. Mas procura aonde? Procura na internet aí. Mas qual o tom? Dá uma olhada lá, vê um que dá. Eu não estou equipando a pessoa para fazer. Eu preciso dar um material, a pessoa precisa ter estar equipada emocionalmente, espiritualmente também. Daí, cada ministério, às vezes, ele é mais prático. Ministério de cozinha, você pede para a pessoa fazer a refeição do domingo. Você pode fazer parte do domingo, você pode coordenar o almoço que vai ter domingo do Ministério de Libras. Posso coordenar o almoço de domingo. Tá bom. Quem são as pessoas? Não sei. O que vai ser o cardápio? Não sei. Onde eu arrumo dinheiro para comprar as coisas? Não sei. Não. Como é que você equipa? Olha, procura a Ivana que ela dá quanto dinheiro você quiser, você só manda as notas para ela, você procura o... Aí você dá, você fornece tudo que a pessoa precisa para que ela possa realizar aquilo que ela precisa. Oriente e desenvolva novos líderes nesse processo. E por último, encorajar.
Um líder eficaz encoraja seus liderados, fortalecendo sua confiança, motivação e iniciativa para que participem ativamente no processo de liderança e crescimento da equipe. O processo de encorajar é muito ligado com o processo de envolver. Né? Você encoraja, mas porque você fez o quê? Você envolveu. Né? As pessoas estão envolvidas, elas se sentem encorajadas. Mas como é que eu encorajo? Né? Os liderados se desanimam, se distraem, se desviam. E é muito fácil falar, tá bom, vai. Não, vem cá, eu quero te encorajar. É ruim quando a gente está desencorajado, mas quem encoraja a gente? Senhor. Corre para a cruz. Fala, Senhor, estou desencorajado. Ele te dá uma injeção de ânimo. Para você poder encorajar outros, para ajudar outros no processo. Né? Confrontação, prestação de contas. Um encorajamento não é só foi tudo bem. De repente a pessoa precisava montar as pastas, ela montou tudo errado. A ordem é assim, 1, 2, 3, 4, 5. Ela montou assim, 3, 2, 4, 1, 5. Você fala assim, parabéns, você montou as pastas. Não, você vai dizer assim, olha, obrigado pela sua prontidão de chegar mais cedo, montar as pastas. Obrigado porque você se dispôs para fazer isso, mas vem cá. Você está percebendo que você colocou 3, 2, 1, 4, 5. A ordem deveria ser 1, 2, 3, 4, 5. Entendi? Ah, entendi. Escreve aí para você não errar mais. 1, 2, pode ser? Próxima vez você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Próxima vez a pessoa fez 4, 3, 2, você fala, você tem um probleminha, né? Você vai sentar com ela, você vai mostrar para ela de novo. Fala, olha, você errou. Você não vai falar, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. A confrontação no processo de liderança precisa acontecer. E não é uma confrontação de briga, é de correção. Porque a gente acha que vai machucar o outro, a gente vai começar a aula já de hoje falando sobre isso. A gente acha que a gente vai machucar o outro, a gente atrapalha todo o processo. Não, você precisa dizer. Né? Gestão de conflitos e apontar o alvo final. Esse é o encorajamento. Dúvidas? O que eu quero que você faça, então? Você vai pensar nisso aqui fazendo o quê? Defina um ministério e estruture esse ministério para 5 anos com a proposta dada em aula. Entendeu? Essa é a proposta do encorajar, envolver, equipar, encorajar. Você vai pensar no ministério, é um trabalho escrito. Pode ser à mão, pode ser datilografado, pode ser em folha de almaço, né? Pode ser no computador digitado. É legal você fazer isso. Tá bom? Porque isso vai te ajudar a não deixar a aula de liderança somente ouvindo. Coloca no papel tudo isso. Tá? Dúvidas? Dúvidas? Para daqui 15 dias isso. Semana que vem a gente vai ter um desenvolvimento disso aqui. Tá bom? Com um dos ministérios sendo mostrados de forma mais clara. Eu vou seguir aqui agora, então, pensando em comunicação. A arte de entender e ser entendido. O que é isso? O que é comunicação? Indo além do que eu falei ali. A arte de entender e ser entendido. Tá bom, o que é comunicação? Vamos lá. Oi? Olha, a Suzana é mais profunda ainda. Comunicação é comunicar-se. Fala em espanhol, comunicar-se. Comunicar-se. Quem mais? Então não é só eu falar. É eu ter certeza que a outra pessoa entendeu o que eu falei. Vocês entenderam isso? Não é somente eu falar, é a pessoa ter certeza, eu ter certeza de que a pessoa entendeu o que eu falei. Ivana. Então, primeira coisa, eu tenho que ser claro no que eu quero para mim mesmo, né? Porque uma comunicação confusa começa com um objetivo confuso. Né? Eu preciso ser claro. E tem gente que tem uma dificuldadezinha nisso aqui. Então presta bastante atençãozinha na aula, tá? Não, vamos junto construir isso aqui. Fala, Sandra. Isso aí. Eu tenho que ter certeza do que eu estou falando com clareza. Eu preciso entender, eu preciso estudar no assunto. Se é uma coisa mais longa, dominar aquilo para poder comunicar com clareza e fazer o outro entender com clareza, né? Então vamos lá. A comunicação é a ação de transmitir e receber informações com eficiência. Esse é o capítulo lá do livro. Vocês conseguiram baixar o livro? Tem no livro lá, esse é o capítulo que eu escrevi. Depois vocês leem lá, tá bom? Dá um engajamento lá no meu livro. Esse é o capítulo sobre comunicação. E lá fala bastante coisa nessa direção. Então, ela é uma ferramenta fundamental para qualquer líder. Entretanto, se mal usada, pode gerar problema e desajuste. A comunicação ela acontece em 2 âmbitos na hora da liderança. Existe a comunicação assertiva na hora da palestra. Por exemplo, eu estou dando uma aula e vocês estão ouvindo. Isso é comunicação.
O fato de eu falar tudo isso não significa que vocês estão entendendo o que eu estou falando. E se vocês não entendem o que eu estou falando, pode haver o problema em 3 momentos aqui. Primeiro, no emissor. Segundo, no receptor. E terceiro, na mensagem. Eu tenho que analisar qual desses 3 está com um probleminha aqui. Será que eu estou falando com clareza? Segunda coisa, será que você está com atenção suficiente para o que eu estou falando? Se os 2 estão bem e a gente não se entendeu, o problema está no conteúdo da mensagem. O conteúdo da mensagem não está sendo dado com clareza. Mas já aconteceu de você sair de uma aula falando não entendi nada? Entendi nada. Teve um problema de comunicação. Eu não quero culpar ninguém, mas teve um problema de comunicação. Em um dos 3 pontos. Ou você já falou com alguém alguma coisa, ou a pessoa falou com você e fala assim, eu não entendi o que ela queria. Problema de comunicação. Quantas pessoas você já não conversou e a pessoa falou assim, não entendi o que você queria? Problema de comunicação. E o líder eficaz precisa comunicar bem. Né? A interpretação de uma mensagem vem de diversos aspectos pessoais, como cultura, personalidade na igreja, até mesmo nível espiritual, seja do comunicador ou do receptor. Cultura, por exemplo. Culturas diferentes, a gente tem comunicação diferente, a forma de lidar diferente. Eu falei para vocês sobre presente. Países ocidentais, a hora que você recebe um presente, o que você faz? O que é de bom grado? Agradecer e fazer o quê? Abrir o presente. Isso é educação. Você recebeu o presente, o certo é você abrir o presente perto da pessoa. Isso é uma norma de educação. E você comunica com aquilo sem falar uma palavra. Você ganhou o presente, você pode abrir, e você gostando ou não, você vai fazer o quê? Uau! Obrigado! E você vai abraçar a pessoa. Você comunicou alguma coisa? Quanta coisa você comunica nessa ação? Né? Agora, países orientais, você recebe um presente, e aqui pensando em Extremo Oriente, qual é a educação? Não abrir o presente. Você guarda o presente. Você abrir o presente é desfeita. Você está agindo com arrogância para cima da pessoa. É isso que você comunica se você faz isso. Aí vem um japonês, te dá um presente e você abre. Obrigado. O japonês sai e fala, Carol mal educada. Você fala, não, eu tentei ser educado. Quantos? A gente está falando de um conflito de cultura macro, mas coisas menores. Nós somos criados, o nosso self, a construção do nosso eu, ela é formada por uma série de coisas. Cultura, e é uma cultura regional. Nós somos brasileiros, mas nós viemos de estados diferentes. Por exemplo, vamos pensar aqui. Quantas pessoas da região sudeste nós temos aqui? Levanta a mão bem alto. Quantas pessoas da região nordeste nós temos aqui? Quantas pessoas da região sul? Quantas pessoas do centro-oeste? Do norte? Centro-oeste e norte não estão representados hoje aqui. Gente, você colocar alguém do sul com alguém do nordeste, a comunicação é totalmente diferente. Uso de palavras, tem vocabulários regionais, tem costumes próprios. Então a gente tem que respeitar tudo isso como líder na hora de liderar. Você tem que entender a diferença do outro. E o líder sempre se coloca na posição de submissão, de eu subjugo a minha cultura sua para comunicar com clareza o que eu quero transmitir para você. Não é, para mim é assim. Vocês estão entendendo? Eu tenho que entender como o outro entende, como o outro fala, como o outro comunica, né, para poder levar com clareza o que eu quero transmitir. Né? Vamos seguir aqui. A Bíblia nos instrui a desenvolvermos a habilidade de, através do Espírito Santo, instruirmos a outros. Paulo, exortando Timóteo, orienta lá em 2 Timóteo 2,2. Quem diz? Quem lê lá? Obrigado. Então você tem que fazer o quê? Habilidade de comunicar verdades claras. Você ouviu, você vai confiar em homens fiéis e sejam capazes de comunicar. Nós já vimos que aqui há uma série de pessoas envolvidas nesse processo, mas essa habilidade e a capacidade de comunicar a outros tem que ser o nosso objetivo. Eu quero ser capaz de comunicar o que eu acho que tem que ser. Eu quero deixar mais prático o negócio, eu vou correr para a gente parar em alguns slides mais práticos aqui. Né? A gente já falou bastante sobre esse autor, ele é muito usado nas faculdades na área de administração, né? E ele fala que 60% dos problemas administrativos são frutos de má comunicação.
Problemas de gestão em diversas empresas, eles são causados por má comunicação. O liderado não entende o que o líder quer e o resultado final não chega onde se espera. Lembra do envisionar? Eu envisiono, mas eu não equipo da forma certa. E ali o equipar é a informação da forma certa. Eu não dou informação clara. Por exemplo, a Carol trabalha com um restaurante. Ela tem um restaurante. Tem pessoa que cozinha lá, né? Se ela gosta, ela quer que no restaurante dela o bife à parmegiana ele saia ao ponto e ela não fala isso para a cozinheira, no final a cozinheira vai lá e deixa o bife bem torradinho, né? Ela faz a parmegiana e fica até crocante. Você pega ele, né? Quando você corta e dentro tá bem passado o bife. Ela cresceu fazendo dessa forma, né? E aí começa a sair toda vez o bife daquela forma, né? O Júlio e a Carol começam a receber um monte de reclamação. De quem foi falha no processo? Do Júlio e da Carol. De não sentar com a cozinheira e falar assim, olha, o bife precisa sair ao ponto. Talvez até testar no fogão que ele tem, no óleo que ele tem, quantos centímetros de óleo vai ser colocado, quanto tempo o bife precisa ficar de cada lado. É assim que os grandes fast foods cresceram, porque eles padronizaram processos. Isso facilita o processo de comunicação. Você vai deixar 3 minutos de um lado, 3 minutos, porque nisso você consegue padronizar. Mas a comunicação precisa ser clara, entendem? Eu preciso mostrar com clareza o que eu quero no envisionar para que as coisas aconteçam bem, né? Sabemos que na igreja, no organismo vivo, o pecado é um grande causador de intrigas, mas pode-se dizer que a má comunicação, aquela que não atinge seu objetivo, também se torna ferramenta de desordem e conflito nos ambientes. Se eu não falo a coisa da forma certa, eu posso gerar problema, às vezes, sem intenção. Às vezes sem intenção. A gente tem que ser muito sábio no processo de o que falar e como falar, né? A gente vai falar sobre feedback. O que é feedback? Ela vai te dar um retorno, né, daquilo que ela fez. É o retorno da informação, é o retorno do que eu espero, do que eu esperava, né? Então grave isso. A gente vai aprender hoje, você está no Ministério de Música. Como eu dou feedback para o pessoal da música? Eu estou no Ministério de Missões. Como eu dou um feedback para o pessoal que está trabalhando em missões? Eu estou no Ministério de Pá. Como eu dou um feedback para o pessoal que está trabalhando comigo? Né? A palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Né? O que é isso? O que é sim, sim, não, não? Eu cuido do Ministério de Introdução. E domingo estava a Suzana na porta. Né? A Suzana acordou de mau humor. Né? Fica de mau humor, Suzana. Suzana acordou com essa cara no domingo, né? Chegou vindo para a igreja, teve problema no caminho, chegou aqui na igreja, ela foi parar o carro na porta, atravessaram, tinha um vidro de mostarda, passaram por cima do vidro, sujou toda a roupa da Suzana de mostarda. Isso aconteceu com o pastor Divaldo de verdade. Ele ia ser padrinho de um casamento, a hora que ele parou na porta da igreja, um cara de cachorro quente estava passando do outro lado, um vendedor, caiu o vidro de mostarda do carrinho, passou um ônibus por cima da bisnaga de mostarda, a bisnaga marcou o pastor Dorivaldo de cima e embaixo num terno claro, né? E ele era o padrinho do casamento. Parece coisa de filme, né? Mas aconteceu. E aconteceu isso com a Suzana no domingo. E ela estava no Ministério de Introdução. Ela já acordou de mau humor, estava cheia de mostarda, Suzana a mostarda, né? E ela parada na porta. Como é que o pessoal da introdução tem que ser? Sorridentes, já tiveram treinamento, você vai ser receptivo, você vai sorrir, né? A Suzana estava assim na porta, cara de pachá, né? Bom dia, bom dia. E você é o líder do ministério que cuidava dela ali. No final você falou assim, aí você percebeu que ela não estava bem, você percebeu que ela estava com cheiro de mostarda, devia ter acontecido algum problema. Ô, Suzana, foi ótimo o seu trabalho hoje. Né? Aí você sai dali, você olha para a Sandra que estava perto e fala assim, Sandra, a Suzana hoje estava impossível. A palavra do cristão tem que ser? Isso é mentira, isso é pecado. Isso é má liderança. O líder ele é sincero. Como é que você vai fazer? Você vai chegar para a Suzana e falar assim, Suzana, você não está percebendo? Olha a cara que você está na porta. Dá um sorriso aí, cola uma fita crepe, pega lá na secretaria, coloca um durex aqui para você ficar assim, ó. Pelo menos faz alguma coisa. É assim que você vai falar com a Suzana? Como é que você fala com a Suzana? Existem várias formas de fazer isso. Né? Existem treinamentos para isso. E a gente pode usar do que foi estudado e a gente vai perceber na Bíblia que esse processo acontece também. Né? O feedback é uma ferramenta eficaz a trazer resultados positivos. E eu vou trazer aqui só 3 exemplos que são usados no âmbito administrativo. Tá bom? Já ouviu falar nessas formas aí de feedback? A primeira é o sanduíche.
definido por elogiar, corrigir e por fim elogiar novamente. Sabe quem faz sanduíche direto? Além do Júlio e da Carol. Paulo. Quer ver? Qual é a carta que Paulo mais lasca informação de problema? 1 Coríntios. Na igreja de Corinto era a igreja problemática, né? Quem pode ler 1 Coríntios 1, 4? Você vai escrever para uma igreja que tem problema com divisão, era problema violento, dá vontade de mandar aquele povo tudo para o inferno, problema de incesto dentro da igreja, eles não estavam sabendo usar os dons dentro deles, eles estavam levando um ou outro para litígio, para juizado de fora, eles estavam gerando problema com coisa sacrificada, comia, não comia, um falava do outro, era arruaça, era uma feira aquela igreja, né? Se fosse eu escrevendo a carta, eu falaria, irmãos, não tem nem o que falar, ia ser áudio, né? Falou, vai no áudio, porque se eu escrever, não vai dar. Se ia ser direto, né? Olha como é que Paulo era aquele que assistiu Estevão sendo morto. Paulo se transforma. Olha quando ele começa. Quem leu o verso 4? Continua. Obrigado, Evandro. Parece que ele está falando com esse povo. Vocês foram enriquecidos em tudo. Vocês têm todos os dons, não falta nenhum. É mentira de Paulo? Não, ele está olhando primeiro que é a virtude. Querido, por mais problemático que sejam as pessoas, a Suzana na porta com a mostarda, virtude ela tem. Virtude ela tem. Ela levantou que horas para estar ali na porta? Ela se inscreveu para estar no ministério. Então você começa sempre elogiando. Comece elogiando. Conhece a piada do português? Agora não pode que é xenofobia, né? Da mamãe? Português tinha um gatinho que ele gostava muito. Ele deixou o gatinho em Portugal. E ele veio para o Brasil, o Joaquim. E o Manuel ficou lá em Portugal. Um dia o Manuel escreveu uma cartinha para o Joaquim e disse assim, Joaquim, seu gatinho morreu. Ele ficou deprimido, ficou mal, muito tempo arrasado. E ele mandou uma carta para o Manuel falando assim, Manuel, quando fores dizer algo pesado, não diga logo de cara, né? Por exemplo, ele falou, manda uma carta dizendo, maninho, seu gatinho subiu numa árvore. Dá um tempo, depois você escreve, maninho, seu gatinho caiu de uma árvore. Aí dá um tempo, maninho, seu gatinho está mal. Depois de uns dias você escreve, maninho, seu gatinho morreu. Aí eu vou me preparando, não recebo logo de cara, né? Tudo bem. Passou um ano, dali um ano, o Joaquim recebe uma carta aqui do Brasil do Manuel. Manuel, mamãe subiu na árvore. A gente tem que ser claro e avisar antes o que tem de bom. Né? Não como o Joaquim e o Manuel, mas olha o que tem de bom. É o método sanduíche. Então, olhando para a Suzana, eu vou conversar com ela, porque faz 3 domingos, de repente foi um domingo, passou. Suzana sempre está sorrindo, não está? Foi aquele domingo que ela estava mal. Passou, você não precisa nem falar. Mas, de repente, um domingo, 2 domingos, 3º domingo, está a Suzana com cara de pachá lá na porta, né? Fala, Suzana, a gente pode conversar essa semana? Eu preciso conversar com você. Aí você senta com ela. Marcou um dia que vai conversar. Informalmente, você vai olhar, Suzana, eu agradeço a Deus sua vida. Você tem levantado e chegado meia hora mais cedo antes de todos os cultos. Eu agradeço a Deus pela sua vida, porque você está disposta a chegar 15 minutos, meia hora mais cedo antes de todos os cultos para olhar, para se preparar, para chegar no... Glória a Deus. Eu posso pedir uma coisa para você? Eu tenho percebido que você não tem conseguido sorrir. Está tudo bem com você? Você não sabe o que está acontecendo com ela. Você está passando por algum problema? O que tem acontecido com você? Como é que eu posso te ajudar? De repente ela vai se abrir ali. E aí você vai poder ajudá-la. Mas você precisa terminar a reunião dizendo, Suzana, você quer dar um tempo de ficar na porta? Porque talvez você precisa de alguém sorrindo. Não adianta ficar com o cara fechado na porta. Não resolve o ministério. Aí você está prejudicando outros. Mas você elogiou. E aí você termina aquele momento como? Com outro elogio. Verdadeiro. Suzana, eu percebo que mesmo mal, mesmo passando pelas dificuldades, você continua firme. Você está lá.
E eu agradeço a Deus por isso. É assim que Paulo termina a 1 Coríntios, ele fala da ressurreição, depois ele começa a falar de algumas pessoas que ele agradece. Então ele termina falando bem. A carta não termina falando, e vocês parem com divisão, viu? Assinado Paulo. Não. Ele volta para... Outras cartas ele faz a mesma coisa. Filipenses, que saudades que eu tenho de vocês. Capítulo 1. Capítulo 2. Vocês podiam completar minha alegria, né? Pensando da mesma forma, tendo a mesma forma de agir. Aí ele fala, não fiquem ansiosos. Aí ele termina elogiando. Por que é sanduíche? Pão, carne e pão, né? Pão, carne e pão. Não tem queijo, tá? Pão, carne e pão. Então é elogio, correção, elogio. Começa a praticar isso. Isso é para relacionamento até. Com seu filho. Isso não é manipulação. Isso é usar a informação de forma assertiva. Isso ajuda no processo. Seu trabalho. Mas principalmente na igreja, a gente viu Paulo fazendo isso. Segunda coisa, o boast, ênfase em reportar o problema pontuado sem atacar a personalidade do avaliado. Então, por exemplo, eu vou usar hoje você como exemplo. Posso, Suzana? Você não está brava? Eu não. A Suzana está lá na porta. Então você vai olhar para ela, o boast só fala sobre isso. Então você vai olhar para ela, você vai desenvolver essa técnica. É o quê? Qual é o problema na situação? A cara fechada. O problema é a Suzana. Então eu vou falar, Suzana, você tem a cara fechada? Ela tem a cara fechada? Ela está com a cara fechada. Isso faz diferença na hora de você comunicar. Isso faz diferença. Suzana, eu tenho percebido que você está com o seu rosto mais fechado. Você não está tão comunicativa naquela hora. Posso te ajudar nesse processo? Em outras situações, né? De repente, você tem alguém que trabalha no Ministério Infantil e aquela pessoa não preparou a aula uma semana, não preparou a aula 2 semanas. Você não vai falar para a pessoa sobre você não prepara aulas. A sua aula não tem qualidade. Você está atacando a pessoa. Qual é o problema? Uma aula não preparada. Então você vai falar da aula não preparada, não sobre quem não está preparando. As aulas não estão sendo preparadas. Há alguma coisa que eu posso te ajudar no processo de preparar a aula? Você não está preparando as aulas, você já atacou a pessoa. As aulas não estão sendo preparadas, eu posso te ajudar. Isso não é educação positiva. Isso é atacar o problema. E é isso que Paulo e outros fazem. Isso é atacar o problema. Você ganha mais abertura no processo de resolver com comunicação aquilo que você precisa fazer. E a gente vai parar no SCI, né? Avalia e reporta criteriosamente pontos da situação ocorrida, do comportamento praticado e do impacto causado, né? O que é o SCI? S, situação do fato ocorrido. Generalizar não ajuda no processo do feedback. Seja específico quanto à situação em que o motivo da conversa está acontecendo. Qual é a situação que vocês estão conversando? Né? Então, de repente, o problema da aula. Né? Sandra, você tem dado aulas lá. Agora é você que não está preparando aula, tá, Sandra? Você não está preparando as aulas do departamento infantil, então você vai falar assim, Sandra, você nunca prepara as aulas do departamento infantil. As aulas constantemente, elas estão com problemas, as aulas elas não têm uma aplicação, eu percebo que você não sabe o conteúdo, você errou no processo de histórias e estava tudo escrito. Não. Situação do fato ocorrido. Sandra, domingo você contou a história de Zaqueu. E você não colocou o Zaqueu na árvore, você colocou o Sadraque na árvore. Sadraque não subiu na árvore. Quem subiu na árvore foi o Zaqueu. Eu percebi também que naquela história, você terminou a história sem dizer para as crianças como elas poderiam mudar ouvindo a história de Zaqueu. E aquilo estava tudo escrito no papel. O que está acontecendo? Quando você generaliza, você não está estudando a história. Você está jogando, você tem que ser claro da situação específica e do que está acontecendo. Entende? Situe a pessoa dentro do que você quer dizer. Exatamente. Né? Marli, ultimamente você tem chegado atrasada. Você deveria estar pronta para cantar os seus solos que você faz todo domingo às 15:45 da tarde. E você está chegando aqui 6:03. Está acabando a musiquinha do culto e você está chegando no culto. Toda vez você está atrasada. Não, Marli, há 15 dias atrás você chegou aqui depois do horário. Domingo passado você chegou aqui 6:03. Situe exatamente a situação. Não generalize. Está dando para entender? Seja
claro de onde está o problema. E você pode usar isso junto com o feedback. Você começou elogiando, depois você situa com clareza o que está acontecendo. Né? C. Comportamento do interlocutor que recebe feedback. O direcionamento ao real comportamento que motivou o feedback o torna claro e efetivo. Ao falar, não coloca o julgamento pessoal. Ivaneide, a gente estava numa reunião domingo, você explodiu na reunião, você ficou fora de si e não dá para fazer isso. Alguém que explode, alguém que fica irritado não percebe o nível de ira que chegou e aonde foi. Quando você fala, você está jogando a sua avaliação, o seu julgamento em cima daquilo. Ela fala, eu não estourei. Você fala, estourou sim, não estourou. Então, Ivaneide, na última reunião, você subiu o seu tom de voz e você disse para Eliene que você não iria mais contar com ela porque ela tinha uma cara de confusa e que Eliene tinha cara de não ser capaz de fazer aquilo que precisava. Você pontuou com clareza o comportamento dela, elevando a voz e as palavras que ela falou. Você não disse você explodiu com a Eliene. Não, eu não explodi com a Eliene, eu fui sincera. Você precisa mostrar o comportamento com clareza, entende? E terceiro, o impacto causado pela situação já citada. Reações que necessitam de confrontação sempre geraram estragos. Eles impactam o grupo e, no caso, a igreja, ministérios. Ivaneide, o que você falou gerou problemas para a Eliene. A Eliene está pensando em sair do ministério pela forma com que você falou e pelo que você falou. Você falou com um tom de voz elevado e você usou essas e essas palavras com ela que não cabiam na situação. Olha o impacto que causou no ministério. Entende? A gente poderia dizer sobre tudo isso assim, Ivaneide, você sempre explode nas reuniões. Situação de um fato ocorrido. Você precisa ser alguém mais controlada. Na última reunião você usou um monte de palavra que não devia ter usada. Você foi alguém que ficou fora do espírito. Eliene, como é que é seu nome? Estou brincando. Ivaneide, o que você vai fazer? Não! Mostra com a Ivaneide, situe o fato ocorrido, o comportamento que ela usou e o impacto que gerou, para ela poder resolver o problema. Dúvidas? Isso é novo? Ajuda isso? Pense nisso quando você estiver trabalhando com pessoas. Isso ajuda no processo de construção. Tá? E a última coisa que eu quero falar, a gente teria bastante coisa para conversar, são perguntas. Né? Agora é um outro assunto, feedback é aquilo. E você precisa dar feedback para quem trabalha com você. Tem sido bom, não tem sido bom, isso ajuda, você pode melhorar. As pessoas querem feedbacks. A gente pensa que as pessoas não querem, os feedbacks ajudam elas a aperfeiçoarem. Elas querem saber o que não está bem. Né? Às vezes eu faço alguma coisa e falo, Débora, o que você achou do que eu fiz? O que eu quero saber dela? Eu não quero ver, foi ótimo. Eu quero ouvir dela o que pode ser melhor para eu poder ajustar. Não, o feedback ele é bom e as pessoas esperam feedbacks. Você gosta de receber feedbacks? Goste. Tá? Não seja aquela pessoa que só quer receber elogio. Pessoas que só querem receber elogios não perceberam que não está perfeito, porque não está. Se, por exemplo, você pode me dar um feedback dessa aula depois, eu tenho que ouvir com clareza, vai ficar melhor se fizer assim, o pastor podia fazer de tal forma. Isso é positivo, isso ajuda. Na multidão de conselhos tem sabedoria. E quando você tem um líder, ele olha com a visão do envisionamento. Isso ajuda no processo. Para a gente terminar, senão eu vou ficar falando muito, né? O que está dizendo ali? Envolva as pessoas. Né? Nos relacionamentos interpessoais deve-se estimular o falar. Só se sabe o que alguém pensa sobre algo após esse ser ouvido. Ao realizar uma reunião, como exemplo, o bom líder planeja perguntas direcionadas ao seu objetivo, dando oportunidades a todos de colaborarem. Estou fazendo uma reunião com vocês sobre o Instituto Dedicar. Vamos planejar o segundo semestre, né? Então, estou eu, a Marli, Julieta e o pastor Dorivaldo. A gente vai sentar ali para fazer a reunião. Aí nós 4 estamos organizando e eu estou liderando aquela reunião. Né? Então, eu posso dizer, olha, eu estou planejando isso, tudo bem? Eu estou planejando isso, tudo bem? Olha a diferença, eu vou sentar, eu planejei. Olha, nós tivemos aulas de liderança. O que vocês acharam do horário da aula de liderança? O que vocês acharam da forma? Os slides estavam bons? O que vocês acharam da maneira da gente mais expor e não ter tanta participação? Eu levo perguntas em que a Marli, Julieta e Dorivaldo possam falar, e eu deixo tempo para eles falarem. Isso é importante. Numa reunião, no processo. Existem 2 formas de perguntar. Né? De repente está o Isaac na sua reunião. Né? E o Isaac é tímido, o Isaac não fala. Quanto mais pessoas, menos Isaac fala. Pequeno grupo, dá para usar muito isso no GAP. Isso dá para usar muito no GAP. Né? O Isaac não fala. E se o Isaac não falar, ele vai se sentir não parte. Mas se ele falar, vai ficar nervoso, ele não sabe o que ele vai falar, e você sabe que você vai deixar ele em maus lençóis.
Né? Você vai perguntar para todo mundo assim, comente sobre... Eu quero que vocês deem um feedback para mim das aulas de liderança, pontos positivos e pontos negativos. Fala, Sandra. Sandra fala. Fala, Suzana. Suzana fala. Fala, Eide. Eide fala. Fala, Isaac. Eu já sei que Isaac fica nervoso. Isso é uma situação desajeitada para o Isaac. Eu podia não ter deixado ele naquele mau lençol na hora de uma reunião. Mas se eu não perguntar para ele também, o que eu vou gerar? Por que ele não me perguntou? Eu sou incapaz de falar. Eu já posso planejar antes. Na vez de Isaac, eu uso uma pergunta fechada. Isaac, na sua opinião, a aula é melhor às 7 ou às 8? Ele tem duas opções. Às 8. Ele falou, ele participou com uma pergunta fechada. Use essas perguntas. Pessoas mais desenvoltas, usem perguntas abertas. Pessoas tímidas, pessoas acanhadas, use perguntas fechadas. Isaac, sim ou não para o slide que eu tenho realizado? Ah, sim, tá ótimo. Foi isso que você pediu. Só uma pergunta fechada. Né? Isso ajuda no processo de participação das pessoas. Então, use perguntas abertas e use perguntas fechadas. Tá bom? Não vai dar tempo da gente entrar nisso aqui, isso vai ter lá. Eu falei, Paulo, ele usa verdades em amor, ele corrige, ele traz direção. Em Efésios 4:29, Paulo resume bem tudo que foi tratado até aqui. O líder deve ser não somente privar da boca, mas ele não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for de boa edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O transmitir graça é usar de sabedoria. Sabedoria inclui o conhecimento envolve tudo que a gente falou. Passou por estudos. Isso não é bajulação. Isso é usar a palavra da forma certa. Amém? Façam um trabalhinho para a semana que vem, combinado? Daqui 15 dias. Sim, não, isso aí. Eu não vou fazer vocês falarem sim, porque se não fizer, você vai fazer um pecadão aí, né? Eu vou orar. Deus, obrigado pelo tempo juntos, pela vida de cada um, pela tua glória e pela tua graça. Obrigado pelo teu conhecimento e usa-nos para o teu querer. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, gente.